semana conosco. É um prazer tê-lo conosco, já tinha falado anteriormente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre um grande prazer ouvi-lo. Creio que seja essa é a expectativa de todos e que, com certeza, compartilham desse mesmo sentimento que eu. Então, eu vou fazer a preparação do ambiente, lendo Vinha de Luz, de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a 66, Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na estação recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgio de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, fortalecer essas nossas ligações, que possamos nos manter sempre, diuturnamente, ligados com a espiritualidade superior, para que assim, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que precisamos pedir socorro, estamos clamando pela ajuda celestial, porque a dor é grande, o vazio às vezes nos invade e nos assalta, muitas vezes tirando entes queridos, nos fazendo sofrer bastante. Então, para que nesses momentos estejamos fortalecidos, estejamos amparados e aptos a receber a celeste ajuda, que possamos, então, no dia a dia, manter esse contato firme, buscar sempre, tanto nos momentos de tristeza quanto nos momentos de alegria, estarmos com essa conexão em perfeita ordem, para que assim a gente não passe momentos mais difíceis, não sejam mais dias mais tenebrosos, dias de inverno mais difíceis, quando tivermos que enfrentar nossas provas. Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos dê a sabedoria necessária para que possamos saber conduzir essa breve caminhada sobre a nossa terra quando reencarnamos aqui. Então, que Jesus nos abençoe, abrace a todos e que tenhamos uma tarde de paz e tranquilidade. Que assim seja. Gerardo, é um prazer. É a sua palavra, então. Obrigado. Muito obrigado, Lécio. Obrigado a todos vocês. É um prazer estar com essa turma boa do Neseba, né, para a gente poder conversar, desta vez, sobre o tema Aprendendo a se Conhecer. Eu lembro que, há alguns meses atrás, eu falei sobre o amor, né?
Então, essas duas palestras, elas se imbricam, porque desenvolver a capacidade de amar está intrinsecamente ligado à habilidade de se conhecer, de se perceber com mais clareza. Mas, uma vez que foi feita uma leitura, eu gostaria de pedir permissão para ler também Pois não. uma mensagem do Emmanuel, né? Aliás, um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem tudo a ver com o tema. É a última mensagem, a de número 180. Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus, e isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. E aí, Emmanuel, ele se estende comentando essa pequena frase de Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa, pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Ou seja, ele associa acender a nossa luz com se libertar, estar liberto, ser liberto. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Vocês vejam que no comentário, né, ele vai falando e dando ênfase à questão de iluminar o mundo interior, iluminar a mente, iluminar os sentimentos. E aí vamos adiante, no comentário de Emmanuel. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Ou seja, durante algum tempo, a gente pode até se valer do luzeiro, da luz alheia, né? Mas chega um momento em que a gente tem que acender o nosso achote, ou o palito de fósforo, seja lá o que for, né? Mas acender luz própria. Agradece
ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou muitos anos. Mas não esqueças tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu pequeno, ao reino de Deus. Né? E aí é muito importante essa parte, porque a gente vai conversar um pouco sobre isso, a questão do eu pequeno e a conexão desse eu pequeno com o reino de Deus. A gente fez isso um pouco na palestra anterior, se vocês estão lembrados. Mas vamos tentar ampliar um pouco mais hoje. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Todavia, avançar sem luz é impossível. Mas que luz é essa? E aí vamos lembrar o seguinte, os orientais, seja Buda, Krishna, as filosofias orientais, budistas e outras, elas ensinam, né, que precisamos buscar a iluminação, ou seja, nos iluminarmos. Porque sem a iluminação, continuaremos trilhando pelos caminhos da ignorância. Iluminação, eu lembro que comentei um pouco sobre isso da outra vez, ela é uma metáfora do autoconhecimento. Acender a própria luz significa ampliar o entendimento sobre si mesmo, sobre os processos mentais que lhe são próprios, sobre as leis que regem a vida e, indo mais adiante, a interação entre os diferentes planos de vida. Mas tudo isso começa por nós mesmos, né? Fazendo a luz em nós. Fazer a luz significa simplesmente clarear, né? Significa ampliar o entendimento. Se você está num quarto escuro e você liga a luz, acende o interruptor, né? Clareia o ambiente. Então, você não estava enxergando nada. Com a luz acesa, você agora enxerga em todas as direções daquele aposento. Ou você está caminhando por uma estrada, é noite escura, sem lua, e você não consegue enxergar um palmo adiante de você, quase. E é tudo escuro, não há cor, né? Porque não há luz. A cor é decorrente da luz, né? Que afeta a nossa retina e é decodificada pelo nosso cérebro, obviamente na conexão com o espírito. Bom,
Mas, se você vai num caminho em noite escura e começa e a aurora, o sol alçando-se no horizonte, começa a iluminar tudo à sua volta e você enxerga. Então, fazer luz, acender a luz, não é outra coisa senão se conhecer, senão entender os mecanismos do nosso próprio funcionamento, as engrenagens, né, que conectam emoções, pensamentos, imaginação, sentimentos e resultam em reações, em comportamentos ou ações. Né? Bom, se vocês estão lembrados, da outra vez eu fiz um comentário a respeito da ansiedade. E me permitam repeti-lo agora. Cada vez mais tem gente sofrendo com ansiedade. O Brasil continua sendo campeão do mundo em pessoas que sofrem transtornos de ansiedade, sofrem por conta da ansiedade. Vale a pena dizer também que, infelizmente, é o primeiro lugar, igualmente na América Latina, em depressão. Pessoas que sofrem por conta de quadros depressivos. Mas por que é que sofre tanta gente de depressão na atualidade? E isso se intensificou de uns 40 anos para cá. Por quê? A genética piorou, né? Houve alguma coisa que atrapalhou a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente. Sim, foi ocorrendo. Nosso estilo de vida foi piorando. O nível de exigência, de cobrança e, portanto, o medo do futuro se tornou cada vez mais intenso, fazendo com que uma gama imensa da população fosse se tornando cada vez mais rígida em suas necessidades de controlar os eventos para que tudo dê certo, para que não hajam fracassos, erros, falhas. E aí, com isso, o medo foi se tornando cada vez mais presente e intenso. E o produto final do medo é a ansiedade. A ansiedade, o medo é uma emoção. Quais são os sintomas do medo? Tensão, coração que dispara, palpitações, né? Boca seca, sensação de tontura, aperto na garganta, aperto, como o povo diz, na boca do estômago, né? Peso nos ombros, no pescoço, sensação de capacete na cabeça, né? E aquela apreensão como se a qualquer momento alguma coisa ruim fosse acontecer. Então, isso são sintomas de medo. E, obviamente, são sintomas de ansiedade também. Tem outros, mas não vou me alongar aqui falando sobre os sintomas, sobre as sensações. Então, são sintomas de medo. De forma que, gradativamente, com o tempo desses 40 anos para cá, foi tendo cada vez mais gente tomada pelo medo de falhar, de não dar conta, de não conseguir manter um emprego, de não conseguir manter o padrão, de não conseguir manter a própria família. Né? E por que é que isso foi ocorrendo? Por um fato que, até certo ponto, é simples. Né? Nós, de uma forma geral, ainda estamos muito presos, como eu disse também da vez anterior, à carga instintual. Né? Estando preso à carga instintual,
nós nos movimentamos no padrão da sobrevivência. E aí a gente tem que dar conta para sobreviver. E aí vem o medo, que é natural. Porque pode ser que a gente não dê conta. E não dando conta, a gente e a família vai sofrer as consequências disso. Né? Então, a gente tem que se manter sempre alerta, sempre atento, né? Ou seja, com um nível de estresse elevado, que é para que a atenção não possibilite nenhuma falha. Obviamente que isso não garante que não vá haver falha, isso não garante que daqui a pouco, amanhã, daqui a alguns dias, tudo na nossa vida mude. Né? E tem uma parte da gente que sabe que é exatamente assim, imprevisível, completamente imprevisível. E aí, como consequência, medo, muito medo. Né? Só, só que a gente não sente, não percebe como medo. A gente vive como uma tensão, e uma tensão muito localizada no próprio corpo. Né? E isso faz com que o organismo ele se desgaste com facilidade. E aí, quando chega no final do dia, a gente está esgotado, cansado, exausto. Né? E, às vezes, no final de semana, a exaustão é tão grande que não dá vontade de fazer nada. Mas isso não tem a ver com o trabalho em si. Isso tem a ver com a forma como a gente se relaciona com a gente, com a vida, né? E com o trabalho, obviamente. Então, por que é que a gente está sofrendo? Porque a gente não tem consciência que a gente está funcionando de uma forma inadequada. Vocês não, vocês estão livres disso, né? Não sentem esse estresse todo, né? São pessoas mais serenas, mais calmas. Mas eu e o resto da humanidade lá fora, a gente funciona desse jeito, como eu estava falando para vocês. E aí o estresse vai lá em cima, a ansiedade vai lá em cima, e para ativar algum gatilho, né? Não custa nada. O gatilho de alguma fobia, o gatilho de algum tipo de transtorno de ansiedade, os gatilhos do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou com o tempo, pelo próprio exaurimento, uma síndrome de Burnout, uma depressão, ou seja lá o que for, de acordo com a competência individual, de acordo com as predisposições. Bom, como é que a gente sai disso? Só tem um caminho, gente: se iluminando, se conhecendo, né? Como disse muito bem Emmanuel, faça-se a vossa luz. Ou como disse Jesus, que a nossa luz, né, ela precisa brilhar, né, para que não somente eu a perceba, mas que os outros também. Isso não tem nada a ver com vaidade, né, porque essa luz, né, ela não é medida em watts. Não é uma luz daquela que acende e você sai por aí brilhando, feito uma árvore de Natal. Essa luz é uma luz interior que advém do conhecimento de você mesmo. Né? Você se conhecendo, é óbvio que você não vai funcionar dentro daquele padrão, do padrão da sobrevivência. Você vai funcionar num padrão já fora disso daí. E é importante lembrar que, quando Jesus esteve aqui, o convite que ele veio fazer foi para que a gente perceba isso e saia da faixa da sobrevivência. Ele disse: eu não vim modificar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas se a gente for olhar, fazer uma análise desapaixonada dos ensinos de Jesus, ele modificou muita coisa, ele modificou quase tudo. Né? Ele disse claramente, né, para que a gente pudesse não somente escutar,
mas, sobretudo, a gente pudesse colocar isso em andamento na nossa vida, né? Brilha a vossa luz, mas, ao mesmo tempo, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que liberdade é essa? Né? Essa liberdade é exatamente a gente se conhecer e se perceber. Né? Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né? Tanto a gente pode seguir as orientações de Jesus, a metodologia que ele deixou, né? Por exemplo, a gente procurando ver o que é que a gente precisa em termos do perdão, do desenvolvimento da solidariedade, né? Do aperfeiçoamento da humildade, o desenvolvimento da fraternidade. E por aí afora, o que é que a gente precisa disso? Né? Que áreas dessa a gente está precisando desenvolver? Mas como é que nós vamos desenvolver? E aí vamos para aquela frase do Emmanuel. Ele disse, o eu pequeno, o eu se conectar com o eu divino, que está em nossa essência. Né? O que é o eu pequeno? O eu pequeno é esse através do qual nós estamos interagindo. Vocês me escutando e eu aqui falando, né? Correndo o risco de vocês dormirem. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, esse é o eu pequeno. O eu pequeno está inserido no contexto da personalidade. Né? É aquilo que a gente conhece da gente. O eu divino é o eu verdadeiro. O eu divino, não pensem vocês que o eu pequeno é corpo e personalidade e o eu divino é espírito. Não, não é isso. Porque quando a gente sai do corpo, essa estrutura permanece do mesmo jeito no plano espiritual. A gente não se transforma, né? Em espírito evoluído só pelo fato da gente ter morrido. Então, se eu, Gerardo, morrendo, eu, durante algum tempo, se eu conseguir lembrar disso, porque quem participa de reunião mediúnica sabe, pelo contato com os espíritos que não têm consciência que morreram, que muitas vezes não se recordam nem do próprio nome, né? Nem da família que eles deixaram, né? Porque entram num estado de perturbação. Mas eu conseguindo me lembrar, né, eu serei o Gerardo como eu sou aqui. O que é o Gerardo? Gerardo é o eu pequeno. Eu pequeno é essa estrutura de personalidade, que é uma construção que foi sendo feita a partir do nascimento em diante. E ela é temporária. Né? Quando a gente desencarna, vai para o plano espiritual, o Gerardo continua existindo durante algum tempo, ou pode existir até por muito tempo, e pode voltar para cá, né, para uma nova experiência em um outro corpo e constituir uma outra personalidade. E aí o Gerardo, ele passa a ficar lá no inconsciente, né? Porque a dinâmica da vida, através da evolução, é para que a gente vá integrando essas diferentes instâncias do nosso ser. A parte consciente, o eu pequeno, seja aqui, seja no plano espiritual, né? Ele tomando consciência das outras instâncias, os outros eus que estão lá dentro, né? Não exatamente como quando estiveram aqui no plano físico, mas muita coisa se encontra lá dentro, muitas vezes encapsulada, porque mal resolvida ou não resolvida. Situações, por exemplo, de vidas passadas, né? Ou da própria vida atual, lá da nossa infância, que tem algum tipo de conexão com estruturas mais antigas. Então, quem é que tem que fazer esse trabalho? O eu pequeno, o ego, a parte consciente. Essa parte consciente é que precisa ser treinada para que ela se torne capaz de criar abertura e conexão, né,
Em primeiro lugar, consigo mesma, porque tem áreas dessa parte mais superficial que a gente não percebe direito, mas não é inconsciente, né? Mas a gente dá um jeito de não conseguir perceber, né? Por exemplo, às vezes você se queixa de algum familiar porque ele age dessa ou daquela maneira e você vai se queixar e o familiar se aborrece e diz para você que não é daquele jeito. Ou seja, ele não consegue perceber. Então, na própria área consciente, ele desenvolveu estruturas defensivas para não perceber aquele padrão que para ele parece natural, mas para os outros é incômodo, perturbador, né? Ou, no mínimo, incômodo. Então, não percebe. Então, com treinamento, o eu pequeno, o ego, a parte consciente, vai desenvolvendo a habilidade de se perceber, né? E se percebendo nessa área, vai criando abertura e conexão para ampliar a própria possibilidade de percepção, de perceber áreas que estão fora do nível da consciência. Mas, em primeiro lugar, é preciso, como eu falei, que o ego ele se dê conta de como se defende para não se perceber, né? E aí tem as estruturas, né? Então, vamos rever algumas. Uma estrutura mental para não se perceber com mais clareza é a da área das lamentações. Lamentação, queixa, lamúria, revolta, né? Tudo isso forma uma estrutura mental cujo objetivo primordial, né, é bloquear a minha percepção sobre meu próprio funcionamento. Então, quanto mais eu me queixo, maior é o nevoeiro mental que eu vou criando que me impede, né, dificulta a minha percepção sobre o meu próprio funcionamento, né? Por isso que os espíritos, eles falam tanto, orientam tanto, aconselham tanto a não nos queixarmos, a sairmos da faixa da lamentação, porque isso é uma defesa, né, para me impedir de me perceber num nível mais profundo. Então, essa é uma defesa. Outra defesa é a negação. E essa não vem junta, ou não vem separada, não vem isolada. Eu nego e projeto, né? Passo para fora de mim aquilo que é meu, né? Ou seja, eu responsabilizo o que está à minha volta, seja do presente ou do passado, por aquilo que eu sofro, ou pelo meu próprio comportamento, né? Quantas pessoas não queixam-se dos pais dizendo que eles são os responsáveis pelo sofrimento que a pessoa está vivendo, né? Ou seja, eu projeto para fora de mim. É óbvio que aqueles com quem nós convivemos podem colaborar mais ou menos para o meu bem-estar ou para o meu sofrimento. Mas colaboram. O responsável sou eu mesmo, né? E aí é onde muita gente diz, mas como eu sou responsável se me ofendem, se me maltratam, se fazem isso, fazem aquilo? Bom, as pessoas podem fazer, mas a repercussão sobre mim e o prolongamento daquele sofrimento depende de mim, depende da minha estrutura psíquica. Então, sou eu que vou ter que lidar com aquilo que vem de dentro de mim. Se eu tenho consciência disso, eu posso perceber o que o outro fez ou deixou de fazer, posso dar a resposta ou dar o limite necessário, mas a partir daí eu vou tentar entender que parte minha foi tocada para que eu me sentisse daquele jeito.
né? Na medida em que, obviamente, eu vou fazendo isso, eu estou reconhecendo que tem padrões meus que não são eficientes para uma vida mais harmoniosa. Eu estou aceitando o meu funcionamento, parando de responsabilizar a vida, Deus, a minha família, né? Seja lá o que for, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vivo, né? Estou acolhendo, aprendendo a conviver, e aí minha mente vai se abrindo para que eu vá percebendo, né, como é que eu gero aquele sofrimento. E aí, na medida em que eu vou fazendo isso, percebendo, eu vou ficando em condições de tomar alguma medida, escolher fazer diferente, escolher pensar diferente, né? E reagir diferente. E aí meu processo de mudança, obviamente, vai acontecendo. É claro que não é uma mudança de uma hora para outra, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E é por isso, dentro do que eu estava falando, que a gente vai ler as mensagens dos Espíritos e eles dizem, né, se te caluniam, perdoa e trabalha. Né? Se te ofendem, né, respira profundo e trabalhe. Né? E aí tem um amigo meu que diz, esses espíritos têm sangue de barata e querem que eu tenha também. Né? Se alguém me ofende, eu vou dar um supapo naquela pessoa. Não vai adiantar de nada, obviamente, né? Só vai gerar mais conflito. Se uma pessoa me ofende, eu posso até dizer para ela o que eu estou sentindo, né? Mas depois eu vou buscar lá dentro de mim, eu vou tentar encontrar onde é que aquela ofensa tocou. A seta veio, mas tocou aonde? Que ferida? Né? Porque se eu conseguir perceber aonde tocou em mim, eu posso sair, eu posso mudar, né? Eu posso acolher essa ferida que está dentro de mim e ir tratando-a com carinho até que ela sare. Quando ela sarar, será muito diferente. Né? Então, é por isso que se diz que tem vários níveis de perdão. Né? Tem aquele que não perdoa, né, e procura se vingar, tem aquele que diz perdoar, né, mas fica na expectativa de que algo ruim aconteça ao ofensor. Tem aquele que diz perdoar, mas lá dentro sabe que aquela pessoa vai pagar por aquilo que fez, né, e se sente satisfeito. Tem aquele que perdoa e se afasta, mas sempre que lembra, dói. Tem aquele que perdoa e fica se trabalhando para que não doa mais, ou seja, é passado. E tem aquele que não precisa perdoar, porque não houve ofensa, não se sentiu ofendido. Consegue ver a infantilidade, a pequenez, a ignorância, né, a infelicidade da outra pessoa e se toma de compaixão e, se não puder ajudar, vai orar por aquela pessoa. Bom, eu não estou nesse nível, não, ok? Vocês é possível que estejam. Mas eu e o restante da humanidade, a gente está espalhado pelos outros níveis. Né? Esse nível daqui é o nível desejado. É aquele que um dia a gente alcançará pelo autoconhecimento. Por que pelo autoconhecimento? Aquele que não se sentiu ofendido, ele tem uma relação consigo mesmo maravilhosa. Né? Ele tem uma autoestima muito boa, ele se ama, ele se acolhe e, portanto, não precisa do amor do outro para se sentir bem. Se o outro ama, maravilhoso, mas se não o ama, ele é capaz de amar. Bom, essa também ainda não é minha faixa. Né? Eu devo esclarecer isso. A minha e do restante da humanidade. Né? Não é a minha faixa. A faixa que eu me percebo é semelhante àquela da humanidade, ou seja,
A gente está aprendendo a amar, né? A gente está aprendendo a perceber a nossa autoestima, né? A maior parte dos nossos sofrimentos está ligada à autoestima baixa, né? E a gente nem consegue perceber, porque eu me sentir o máximo não significa que a minha autoestima seja boa. Eu posso estar me sentindo o máximo exatamente para não perceber a autoestima baixa, como uma defesa, né? Quando o outro diz uma coisa e eu me ofendo, o problema não é o que o outro disse, é a minha autoestima baixa, né? É a minha autoestima que não suporta muita coisa. O outro precisa gostar de mim, me compreender, me elogiar e, se possível, me admirar para que eu esteja bem. Porque se não for por aí, começa a doer lá dentro, né? Então, isso significa o quê? Que eu ainda sou ignorante sobre o meu próprio funcionamento. Não consigo nem perceber direito como a minha autoestima está. E aí, a autoestima tem uma ligação com autoimagem, né? Quando eu conecto minha autoimagem com o ego, aí eu estou perdido, né? Ou seja, quando eu conecto inteiramente minha autoimagem com Gerardo, parte consciente, óbvio que isso vai gerar sofrimento, né? Porque essa camada depende muito da interação com as outras pessoas. A camada mais profunda, que é o Deus em nós, aquilo que Emmanuel falou, o eu pequeno, ele precisa interagir, ele precisa se conectar com o eu divino, que é a essência, né? Para que o eu divino ele se expresse através do eu pequeno, né? Isso vai fazer com que eu me sinta grande? De jeito nenhum. Isso vai me colocar no devido lugar, né? Que é um ser em evolução, um aprendiz, né? É quando eu me sinto muito pequeno que eu quero me sentir um espírito superior, né? Melhor do que todo mundo, né? Ou seja, dar lição, dar conselho e por aí afora. Julgar os outros, vocês não, né? Que não tem essa história de estar julgando os outros, né? Mas eu e o resto da humanidade, a gente julga demais as outras pessoas. E o julgamento tem a ver com o quê? A gente não se conhecer, né? A gente ter a necessidade de se perceber melhor do que outras pessoas, né? Então, aí a gente julga criticando. Quando a gente julga criticando, a gente está sentindo num nível superior ao daquela pessoa que a gente está julgando. E aí, o que é que a gente pode perceber através disso? Autoestima baixa, né? E que eu preciso aprender a me conhecer, né? Então, como eu estava dizendo, quem tem que fazer esse trabalho é o ego, né? Porque é o ego quem tem que buscar desenvolver a habilidade de se investigar. E desenvolver a habilidade de se investigar significa ampliar a atenção, né? Tornar-se cada vez mais consciente de si mesmo, a ponto de desenvolver a habilidade de poder se observar como se estivesse de fora, sem julgamento, sem crítica, sem avaliação nem positiva nem negativa, apenas percebendo. Por que é que isso é importante? Porque quando eu faço uma avaliação positiva sobre mim mesmo, né, eu digo, tá ótimo, e já deixo de lado, né? Quando eu faço uma avaliação, ou me apego àquilo dali, né? Quando eu faço uma avaliação negativa a meu próprio respeito, eu fico tentando me livrar daquilo ali. É óbvio que eu não vou me livrar, não é? Então, essa percepção desse eu capaz de se observar precisa ser neutra. Eu preciso perceber aquilo que eu não gosto em mim sem crítica e com acolhimento, porque aí eu libero para que aquele material venha ainda mais para fora. E vindo para fora,
eu vou me observar. Há um tempo atrás, eu pedi não é nem uma paciente, é uma amiga minha. Ela disse, Gerardo, eu estou precisando me perceber melhor. O que é que eu faço? Eu digo, faça o seguinte, pergunte a 5 pessoas da sua confiança que defeitos veem em você. 5 defeitos. E as mesmas pessoas, peça que escrevam 5 virtudes, 5 qualidades positivas. E o que gostariam que você mudasse. Aí ela já teve dificuldade no início, né? Porque uma boa parte não queria fazer aquilo. Não queria escrever, né? Porque teria que escrever os defeitos. As qualidades positivas é maravilhoso, né? Fácil de escrever. Mas quando chega nos defeitos e no que é que o que é que eu acho que você precisa mudar, não queriam fazer. Mas teve 5 que fizeram, né? Ela passou uma semana para baixo. E ela disse, mas eu sou assim mesmo. Aí eu olhei, comecei a olhar, eu disse, é. E eu acho que ainda foram muito generosos com você. Mas aí ela começou a se avaliar. Ela começou a tentar se perceber. Gente, como ela foi mudando a partir daí, né? Como ela foi mudando. Aí, uns 6 meses depois, eu me encontrei com uma filha dessa minha amiga, e ela disse, ô Gerardo, mas que bendita tarefa você deu para minha mãe, né? Ela ficou muito chateada no começo, mas depois, como aquilo a ajudou. Por que é que ajudou? Primeiro, ela se sentiu para baixo. Ou seja, quando a gente percebe algumas realidades nossas, a gente não gosta muito. Quem é que não gosta? O eu pequeno. Por quê? A autoestima vai lá embaixo, né? Porque tinha uma ideia, uma concepção, digamos, talvez até supervalorizada de si mesmo. Aí vai lá para baixo. Mas ela tinha também uma certa dose de humildade. Ou seja, se 5 pessoas disseram isso, deve ter algo de verdade. Então eu vou observar, eu vou prestar atenção. E aí, na medida em que ela foi prestando atenção, ela foi se dando conta que era verdadeiro. E aí foi fazendo um esforço no sentido de modificar. Inclusive buscou psicoterapia, né? Para poder aprofundar aquele trabalho. Hoje ela é outra, né? Numa relação bem melhor com os filhos, com os amigos, porque antes era ácida, né? Era, digamos, era uma faca afiada, uma navalha afiada, a palavra dela. Ela era sincera e verdadeira, mas parecia uma navalha, cortava, né? E hoje não. Hoje ela diz com tranquilidade, diz com calma, né? Presta atenção para ver se é o momento de dizer, né? Como dizer. Ou seja, mudou. O que a fez mudar? Ela se perceber, né? E ter humildade suficiente para ir para se observar, né? Então, esse processo de autoobservação é fundamental. E aí a gente lembra aquela frase de Jesus, quando ele diz, como é que você vai ajudar a tirar o argueiro do olho do outro se você não enxerga a trave que está no seu? Ou seja, eu tenho que primeiro tirar a trave do meu olho para poder enxergar o argueiro que está no olho do meu próximo, né? Para poder ajudá-lo. Então, tirar a trave do meu olho é abrir os olhos, é ampliar a percepção sobre mim mesmo. Ou aquele outro texto que Jesus disse: se você vai ao altar fazer a tua oferenda e percebe que você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferenda ao lado do altar, volta, reconcilia-te com o teu irmão, para depois fazer a tua oferenda, né? Ou seja, como é que eu vou sincronizar
com o altar do Deus interno, do Deus interior, se eu ainda tenho coisas a serem resolvidas? Não tem como, né? Por que é que a gente faz a prece imaginando lá em cima, né? Porque a ideia da gente é que Deus está lá em cima, não é isso? A gente ainda traz isso de uma outra cultura religiosa, que Deus está lá em cima, está lá no céu, né? Quando a gente aprende que Deus está em todo lugar, e esse todo lugar também é o mundo interior da gente. Onde está o reino de Deus? Perguntaram a Jesus. E aí ele apontou para a pessoa e disse: dentro de você. Então, onde é que eu tenho que buscar o Deus interior? Deus dentro de mim. Como é que eu vou buscar Deus dentro de mim? Me conhecendo. Na medida em que eu me conheço, eu percebo que eu preciso modificar. Eu percebo as minhas imperfeições. Eu vou aprendendo a transformá-las no positivo. Eu vou abrindo conexão com Deus interior. Eu vou me conectando até chegar ao ponto. Um dia, vocês talvez já tenham chegado a isso, mas eu ainda estou penando, caminhando, né? Até chegar o dia em que a gente poderá dizer, como Paulo dizia: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele tinha consciência do eu superior, do Deus interno, que ele passou a chamar o Cristo que vive em mim, né? Ou o reino de Deus dentro de nós, e que permitia a Jesus falar: eu e o Pai somos um, né? Porque ele estava tão em conexão com Deus, né, que ele não fazia a vontade dele, mas sim a de Deus, né? Quantas vezes lá nos testamentos, nos evangelhos, Jesus repete: eu não faço a minha vontade, mas a de meu Pai, né? Ou seja, Jesus atingiu aquele ponto de humildade que a conexão dele com o Deus interno era tamanha que a camada de superfície expressava o Deus interior. E na medida em que você se conecta com o Deus interior, a conexão com o Deus transcendente está sendo feita, né? E aí a gente não vai buscar Deus em lugar nenhum, porque já nos movimentamos na substância de Deus, né? Já somos Deus, nesse sentido que o Cristo falou, né? E aí a gente, compreendendo isso, vai ter confiança absoluta nele. E em lugar da gente pedir para que ele nos dê saúde, nos dê paz, né, nos dê tranquilidade, preserve nosso emprego, né, afaste as desgraças da gente, a gente vai pedir a ele, por consciência aprimorada, que ele nos conceda aquilo que é necessário para continuarmos evoluindo. Porque ele é a sabedoria suprema e ele sabe melhor do que a gente o que a gente precisa, né? Então, durante algum tempo, a gente precisa da saúde para a gente poder se movimentar. Através do trabalho, a gente desenvolver a inteligência, a gente desenvolver o bom ânimo, a boa vontade, a disposição, a confiança em nossas capacidades, em nossas habilidades, mas chega o tempo também da doença, através da qual nós estaremos exercitando a confiança, a disponibilidade, a entrega, a certeza de que Deus continua conosco. Saiamos daquela experiência de doença, vivos aqui no plano físico ou em outro plano de vida,
mas que continuaremos vivos. A gente ainda está aprendendo a sintonizar com isso. Vocês, acredito, já sintonizaram, né? Porque aí eu estou igualando vocês a mim. Mas vocês acredito que já sintonizaram. Mas eu e a humanidade ainda estamos nos esforçando para a gente alcançar um dia esse patamar, né? E aí as nossas orações serão muito mais simples, serão apenas de nos colocarmos à disposição, de pedirmos a Deus forças para a gente poder realizar aquilo que é necessário para a nossa evolução. Será de pedirmos a Ele que amplie a nossa confiança em nós mesmos e na vida, para que nos sintamos capazes de continuar caminhando, mesmo que a estrada esteja repleta de espinhos. Então, o processo da vida, é óbvio, né, que a gente não vai, aí deixa eu abrir um parênteses, a gente não vai ficar pedindo, Senhor, coloca espinho no meu caminho, né? Coloca pedra no meu caminho. Não precisa isso. A vida é dinâmica e ela alterna as situações. Então, o que eu preciso é ter consciência que eu estou num processo evolutivo, e que esse processo evolutivo, ele, para que ele vá acontecendo, são necessárias etapas, escolas, momentos diferentes. Momentos de facilidade para que eu aprenda a estar com Deus, né? Quando as coisas estão indo bem. Momentos de dificuldade para que eu sintonize ainda mais, aprendendo a agradecer as oportunidades de evolução, né? Então, o caminho, Jesus falou isso, os Espíritos falam isso, na mensagem Emmanuel deixa bem claro, a última mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, e no livro dos Espíritos, não lembro agora a pergunta, 900 e pouco, né? Kardec pergunta claramente qual o meio mais eficaz que o homem tem para evoluir. E aí os espíritos responderam, conhece-te a ti mesmo, né? Nos conhecendo, acendemos a nossa luz, a luz brilha, né? Temos mais experiência, com mais experiência, mais sabedoria. Com mais sabedoria, a vida se torna muito mais leve. Porque a vida em si não é pesada. Ela se torna pesada porque a gente fica tentando controlar tudo para que nada dê errado, para que tudo fique bem, para que a gente esteja sempre com saúde, a gente esteja sempre do mesmo jeito que a gente está quando a gente considera que aquele é o modelo ideal, né? E aí surge o medo, porque a gente sabe que a vida ela vai alternando os processos, que nada é permanente, tudo é impermanente e tudo está modificando o tempo todo. Então, peçamos a Deus para que Ele nos auxilie, para que a gente, cada vez mais, se conscientize de que o caminho é esse, se conhecer. E que a gente se conhece, tanto a gente se investigando, como através dos relacionamentos, a gente interagindo uns com os outros, porque um vai tocando nos aspectos positivos do outro, um vai ajudando a quebrar a aresta do outro, né? E assim a gente vai se aperfeiçoando e vamos transformando a vestimenta pesada das defesas para evitar o sofrimento na veste nupcial de que Jesus falou e que nos possibilita a conexão com o plano espiritual superior. Então, muita paz para todos nós, né? Alimentemos sempre a certeza que estamos o tempo todo acompanhados de espíritos que nos auxiliam nessa caminhada de autoconhecimento. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Gerardo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, ter nos presenteado com essa excelente palestra mais uma vez.
E trazendo sempre uma lição para a gente, para que a gente sempre procure mais agradecer do que pedir. Né? Não, como você bem disse, que queiramos viver no sofrimento, mas que precisamos muito aprender a encarar a vida como um momento que pedimos, combinamos tudo isso do outro lado, o que estamos passando aqui nada mais é do que experiências que nós mesmos traçamos, né? Que são necessárias para o nosso crescimento. Isso. Mas temos dificuldade em compreender isso. E muito mais ainda quando você, com aquele bendito exercício que você pediu à sua amiga, foi fantástico, né? Porque mandar alguém escrever os nossos defeitos é uma maravilha, porque aí você vai ter exatamente a radiografia de como as pessoas lhe percebem. Isso é porque, né? Os elogios são ótimos, né? Mas os defeitos eles são exatamente a nossa radiografia, é como as pessoas nos percebem. Isso é que é muito bom fazer, é muito interessante, né? Agora, é preciso que estejamos, assim, preparados para recebermos o reflexo daquilo que nós somos, né? Então, pode estar fazendo cara feia, virando inimigo, brigando, cortando amizade, não pode. Tem mais é que aceitar, porque, afinal de contas, estamos, assim, estamos dizendo como somos. Então, poderemos, como a sua amiga, pôde se perceber e evoluiu, cresceu. Coisa maravilhosa, né? Parabéns para ela. Excelente, da forma como ela encarou, né? Muito bom. Um grande exercício para todos nós. Isso é excelente. Né? Muito obrigado. Eu vou pedir a você, então, que faça a prece, por gentileza, a prece final. Ok. Então, vamos lá, vamos deixar que o nosso corpo fique mais tranquilo ainda. A respiração pausada, a respiração profunda, ela se conecta com a oração, com a calma, com a serenidade. Então, quando oramos suave e profundamente, já estamos orando. E podemos gradativamente sentir a emanação, a presença dos seres espirituais que continuamente nos inspiram o caminho do bem, o caminho da renovação e da paz. E peçamos a Jesus que nos auxilie em nossa caminhada, para que a cada dia estejamos dispostos a realizar o trabalho para o qual viemos para este plano. O de autoaperfeiçoamento, o de ampliação da percepção sobre nosso próprio funcionamento, o de mudança e transformação daquilo que já nos é possível para melhor. E que, através desse esforço, nos aproximemos emocionalmente, espiritualmente, dos seres que nos amam, desejam nosso bem e continuam se esforçando para que possamos alcançá-los. Te agradecemos por tudo, Jesus. Seu microfone está desligado, Lécio. Ok, desculpe. Desculpe. Obrigado, Gerardo, mais uma vez. Foi um prazer tê-lo conosco. Espero que nos vejamos em breve, né? E que, se não for possível, virtualmente, Ok. mais uma vez estaremos juntos, com certeza. Tá bom? Eu desejo uma boa tarde a todos. Tá certo. Muito obrigado a todos por participarem. Tenham um bom final de semana, uma boa semana e muita reflexão. Né? Não só agora, mas daqui para frente, muito mais. É isso? Ok? Um abração a todos. Uma boa Obrigado. tarde.